Olá, Curofãs, tudo bem com vocês? Eu sou a Paty, voltei finalmente com mais um episódio deste Mordomo Relembrando. Dessa vez para relembrarmos o capítulo 23, que é o último capítulo do volume 5, tá? Mas antes de começar, não se esqueça de deixar seu like, de se inscrever. Depois que o vídeo acabar, dê uma olhadinha no nosso sábado, seja membro, se torne membro se você puder. E também dê uma olhadinha no nosso link da descrição, que é de afiliado da Amazon. Você comprando qualquer coisa através do nosso link, você ajuda o canal. Antes de começar a falar deste último capítulo que tá aqui no volume 5, eu vou lembrar vocês que Kuroshitsuji, o arco da Bruxa Esmeralda, vai começar. Então a gente vai ter análise dos capítulos aqui no canal também. Então a gente vai estar mesclando entre o Mordomo Relembrando e também a análise do anime. E também nós teremos Kuroshitsuji na G-Fantasy de maio, né? Ou seja, ela vai começar a ser vendida em abril, então a gente provavelmente dia 18 de abril a gente vai ter já o capítulo disponível para leitura. Então eu vou, assim que tiver disponível, né, traduzido, eu vou trazer aqui para vocês para fazer análise também com o retorno de Sebastian e Ciel lá no resort, beleza? Então agora vamos ao que interessa, que é o último capítulo do volume 5, esse Mordomo Relembrando, capítulo 23, esse Mordomo em Apuros. Este capítulo ele foi um interlúdio, ele foi um capítulo entre o capítulo de finalização do caso do Agni lá e do caso dos anglo-indianos que estavam sendo lá, não massacrados, mas tipo envergonhados, estavam sendo expostos em praça pública pelados e tudo mais, o incidente lá dos anglo-indianos e o incidente da Arca de Noé, né? Nós temos o Sebastian e o Ciel recebendo o ingresso no final do capítulo anterior. E agora eles, antes de partirem para investigar esse novo incidente, eles ainda vão receber a Scotland Yard em sua casa para finalizar a investigação sobre o caso dos anglo-indianos. Então, com isso, o Sebastian ele acorda o Ciel. A gente vê o Ciel já visualizando lá que aconteceu alguma coisa com a Arca de Noé, né, com o circo Arca de Noé. Eu acredito que não seja nenhum incidente, mas seja tipo assim, venham ver o circo, não sei o que lá, o circo está passando pela cidade, tal, e fizeram uma manchete no jornal, e ele tá averiguando essa manchete, e aí ele pergunta sobre os compromissos dele, e aí o Sebastião fala, você tem aula de francês, você tem aula disso, você tem aula de esgrima, você tem não sei o que, e depois a gente vai ter que receber o Randall, né, o Sr. Randall, e o seu sucessor lá da Scotland Yard, mais pra tardezinha, assim, né? A gente vai receber eles aqui na mansão. E aí ele começa a preparar a mansão. Ele quer tudo limpo, quer tudo arrumado, ele quer tudo brilhando. E aí o Agni, ele fala, mas por que ele vai vir aqui? E aí ele explica pro Agni que é porque o caso ainda não tinha tido uma finalização e que eles iriam lá conversar pra poder finalizar esse caso. E aí o Agni falou, então ele tá vindo aqui pra me prender? Eu acho que eu deveria me entregar. E aí ele fala, faz favor de não aparecer na minha frente no momento que esse cara estiver aqui. Porque o Sebastian passa o dia inteiro observando o Agni, porque assim, ele manda o pessoal fazer os seus afazeres, aí o Finian tem um problema lá com uma árvore, ele acaba quebrando uma árvore, aí o Agni vai lá, ajuda ele acaba contando um pouquinho do seu passado pro Agni. Ele fala assim, antigamente, antes de eu vir trabalhar aqui, eu não tinha contato com nada, então pra mim é muito difícil ainda controlar um pouco da minha força, né, eu sei que eu tenho que pegar nas coisas com gentileza, né, mas ainda é um pouco difícil, mas eu tô me sentindo muito feliz, porque agora eu tenho contato com tudo, com os insetos, com as árvores, com o vento, com as pessoas, né, e antes eu não tinha esse contato. E o Sebastian observando. Aí ele vai pra cozinha, né? Porque o Bard ele vai tentar cozinhar, ele desossa umas carnes lá e vai acender o lança-chamas. E ele fala, não, mano, você tá fazendo o que aí com o negócio, lança-chamas? Não, o caldo do negócio tem que ser cozinhado aos pouquinhos, né? Lentamente, para ele pegando o gosto e tal. Aí ele fala, eu sei, mas é porque onde eu vivia, né? Antigamente eu era acostumada a fazer as coisas às pressas, eu comia às pressas, eu tinha que cozinhar às pressas. Então eu ainda tô meio que desacelerando, aprendendo a desacelerar e ter um pouco mais de paciência. E a mesma coisa com a Meirin, Sebastian só observando. Aí a Meirin, ela vai passar graxa nas escadarias e ela acaba passando, não é bem graxa, né? Ela vai passar um lustramóveis, né? O que seria o nosso lustramóveis. Mas ela acaba passando graxa de sapato na escadaria e fica tudo preto. Aí o Agni vai lá, não, mas o que você tá fazendo? Por que você tá fazendo isso? Você errou, você tem problema de visão? Ela fala, tem, mas será que não precisa trocar esses óculos? Ela, não, o óculos tá perfeito, eu ganhei do meu mestre, eu enxergo muito bem de longe, mas o problema é um pouquinho de perto, eu acho que ele já venceu, mas eu tenho dó, tipo, ela tem muita dó de trocar, ela tem dó de pedir, não é que ela tem dó de pedir outro, aquilo pra ela é um tesouro. Ela fala, nossa, é a primeira vez que eu usei saia, quando ele me acolheu aqui, quando eu comecei a trabalhar pra eles, eu não tinha, sabe, tipo, ela contou um pouquinho da história dela. E aí o Sebastian ficou só observando. E aí ele falou assim, ó, eu sei que você tá ajudando, mas evita ficar perambulando
pelo lugar aqui enquanto esses caras estiverem aqui. E aí ele já fica, né, nessa, não, será que eu deveria me entregar? Será que eu não deveria me entregar? Eu pensei bem, eu acho que eu deveria me entregar, sabe? Porque é uma coisa errada que eu fiz, mesmo que eu fui mandado fazer, né? Tipo, mesmo que eu estava cumprindo ordens, mesmo assim foi o errado que eu fiz, e ele queria porque queria se entregar. E o Sebastião falou, não, você fica quieto, porque se você se entregar, tipo, ninguém sabe que você estava envolvido, então para de encher o saco e fica na sua. Basicamente isso. Só que o Agni, ele não quis acatar. Então o Sr. Randall chegou lá, o inspetor Randall chegou junto com o Aberline pra poder resolver esse problema. Ele, eu tô entrando aqui no covil, nossa, mas que casa mais assim, eu tô entrando nesse covil, eu quero ir embora rápido, eu me sinto mal aqui dentro. Ele começa a ver uns quadros com pinturas meio mórbidas. Ele fala, tinha que ser o covil do demônio, que não sei o quê. Aí ele pega e quer sair de lá o mais rápido possível, e o Agni, ele fica perturbando o Sebastião o tempo inteiro, porque ele abre a porta pra poder falar com o inspetor, e aí o Sebastião vai lá e fecha. Aí ele vai, aparece na janela, o Sebastião fecha as cortinas. Aí ele vai, até que ele perde a paciência, amarra ele, fala, fica aí, para de encher o saco. E ele fala também pro Soma, ele fala, Soma, por favor, a gente tá esperando tal pessoa, e você, por favor, não apareça, por favor. Ele pedindo educadamente. E aí eles vão jantar, né? Ele fala, vamos jantar logo, né? A comida já está pronta, não sei o que lá. E aí o inspetor, ele morre de ódio, porque ele fala assim que é como se ele estivesse pagando uma recompensa. O Sebastião e o Ciel, assim, no caso o Ciel, né, que é o líder da família, eles recebem da rainha, como não é um caixa 2, mas é um dinheiro pelos serviços dele. Só que quem arrecada esse dinheiro, né, esse dinheiro é repassado para a Scotland Yard, e a Scotland Yard passa para eles, porque eles precisam ser pagos. Só que eles não podem ser pagos sendo que eles não existem, né? Tipo, eles não existem no contra-cheque, eles não têm da onde tirar esse dinheiro, porque eles não vão pagar pessoas, assim, tipo, aleatórias. Eles não podem falar que eles existem, porque eles são pra fazer todos os problemas lá, resolver todos os problemas do submundo. Então tudo que é de ruim, a rainha contrata o pessoal dos Phantom Hive para poder resolver, e ela não pode falar que eles existem, então não tem como eles receberem dinheiro. Então quem acaba recebendo a mais é a Scotland Yard, e repassa esse dinheiro para eles. Eles trabalham assim meio nesse ciclo, e aí o cara fica extremamente putaço, porque ele fala assim, isso é caixa 2, eu não devia estar fazendo isso. Ele fala, mas aí você sabe, é uma ordem da rainha, você tem que fazer o que ela tá mandando, e é assim que as coisas funcionam, infelizmente vai ter que ser desse jeito. E aí o Agni aparece mais uma vez lá pra encher a paciência, e o Sebastião acerta ele com a taça de shampoo, com, tipo, a rolha da champanhe, né? Fala, não tá acontecendo nada não, desculpa aí, foi mal, foi sem querer. E nisso o Soma também aparece, porque ele tava procurando alguma coisa pra comer, e ele achou que o pessoal ainda não tava comendo, aí ele foi lá na sala e ele aparece. Aí ele fala, não, esses aqui são o príncipe Soma do reino de Bengala, e mais o seu mordomo, que eles vieram passar um tempo aqui pra poder aprender sobre a cultura de Londres, né, a cultura da Inglaterra, não sei o que lá, são meus amigos. Aí, você finalmente admitiu que eu sou seu amigo, seu melhor amigo, Ciel. E ele, tá bom, tá. Pra poder desviar a atenção, né? Porque pra eles dois não estavam nem ali. Então, pra desviar a atenção dos dois, eles pegam e falam, né? Eles estão passando um tempo aqui pra aprender a cultura e tudo mais. Eles sofreram bastante com esse incidente, com esse negócio dos anglo-indianos. Eles até foram, sabe, tiveram maus bocados aqui por causa disso, né? Então, né? Aí eu sei que eles resolvem as coisas e o cara vai embora. Aí o Ciel, ele fala que é pra o Soma, né? Ele fala assim, olha, a gente vai fazer algumas coisas e eu vou passar um tempo em Londres e eu preciso de alguém pra cuidar da minha casa. Então ele sugere que o Soma, ele fala assim, você não quer ser um homem independente? Então eu vou te colocar pra trabalhar. Aqui na minha casa só fica se trabalha. Então eu vou te colocar pra trabalhar. Você vai ser o encarregado da minha casa lá de Londres, você vai cuidar dela e você vai receber por isso. Você acha que você é capaz? E aí o Soma, ele é tipo, tudo bem, cuidar de uma casa, o que é o cuidar de uma casa, né? E aí ele acaba aceitando, e aí o Ciel, ele novamente, né, ele fala desse incidente do Circo de Noé, que eles vão ter que se ausentar um pouco, porque eles estavam na casa de campo, né? Acredito eu. Porque assim, tipo, é uma bagunça, porque uma hora eles estão em Londres, outra hora eles estão não sei na onde, aí uma hora ele tá numa casa, outra hora ele tá em outra casa. E aí eu fico toda perdida também. Mas aí eu sei que eles estavam na casa do campo, aí ele deixa a casa com os empregados, eles falam, eu vou ter que resolver um negócio lá em Londres. Eu espero que vocês cuidem muito bem da minha casa, tá? Então vocês vão ficar aqui cuidando da casa, e eles vão pra Londres, e nisso ele vai ficar hospedado muito provavelmente na casa que o Agni e o Soma, eles estão cuidando lá em Londres. E aí eles vão resolver o problema do Circo de Noé. E o capítulo termina aí, ele falando, eu vou resolver um negócio em Londres, eu já volto, fiquem aí, cuidem da minha casa. E aí a gente tem a finalização do capítulo e também
deste volume do mangá. Agora a gente vai pra parte, né, pro arco do Circo de Noé, né, o que aconteceu lá. Lá a gente também tem alguns vislumbres do passado do Ciel, a gente vê o que mais alguns flashbacks, né, alguns flashbacks do que aconteceu na época que teve um incidente na mansão, teve um incêndio na mansão e tudo mais. A gente vai conhecer uma pessoa muito escrota, muito insuportável, que está envolvida nesse passado do Ciel. A gente vai conhecer outras pessoas, a gente vai finalmente ver o Sebastião fazendo alguma coisa com alguém, sabe? Porque assim, eu tava lendo os comentários esses dias no Twitter e o povo insiste em ficar shippando o Sebastião. Se você shippa Sebastião, eu sinto muito te dizer, mas este canal aqui não shippa Sebastião, ele abomina Sebastião. Então se você tá sabendo, né, que esse lugar aqui, qualquer comentário relacionado a esse chip vai ser excluído, vai ser mandado pra lua, tá? Só pra vocês saberem. E é isso, gente. Esse capítulo não teve nada demais, a gente só teve a finalização dos incidentes dos anglo-indianos, a gente teve um pouquinho, assim, tipo, nada, 0,001 do passado dos personagens aqui, né, do Finian, do Bard e da Meirin. A gente teve a apresentação um pouquinho mais do Aberline, tipo, ele apareceu, assim, meia boca, porque aparentemente o Aberline, ele é tido para ser o sucessor, né, do Randall lá na Scotland Yard. E a gente teve só isso, assim, tipo, nada demais. Aí agora eles vão investigar e agora que o negócio vai começar a pegar fogo, né? Espero que tenham gostado do vídeo. Se gostou, deixa um comentário. Não esquece de se inscrever, de deixar seu like, de compartilhar esse vídeo com seus amigos e também nos seguir na aba de comunidade nas redes sociais e também no nosso canal de lives. Lembrando que a partir da semana que vem, se esse vídeo for essa semana, eu espero que vá, a gente vai ter já a análise de Kuroshitsuji, do arco da Bruxa Esmeralda, que vai começar a ser exibido nessa temporada de abril. Então a gente vai fazer análise dos capítulos, comparando com os capítulos do mangá. E também teremos análise muito em breve do capítulo 223, 224, já não lembro mais, mas do próximo capítulo, né, do retorno de Kuroshitsuji no mangá, tá bom? Eu vejo vocês no próximo vídeo, beijos e tchau, tchau!